Olá! Neste vídeo vamos definir o conceito da ação de um grupo finito num conjunto finito e estudar a sua aplicação a problemas de combinatória, nomeadamente a problemas de contagem de certos objetos que têm várias simetrias. As simetrias são dadas pelos grupos, não é? Como vimos no último vídeo. Então, a definição de ação de um grupo num conjunto X é bastante geral e pode ser escrita desta forma. Como uma aplicação do produto cartesiano do grupo por um conjunto e tem valores no mesmo conjunto. E associar cada par de um elemento do grupo e um elemento do conjunto, um outro elemento do conjunto que escrevemos normalmente como g.x, como se fosse uma multiplicação. Normalmente dizemos que g.x é a ação de g em x. E é assim uma boa forma de pensarmos, especialmente como vamos ver nos exemplos. Os axiomas que esta função, esta ação, tem que verificar é que a ação do elemento neutro, ou elemento de identidade do grupo em x, dá sempre o mesmo ponto x, e existe a seguinte propriedade parecida com uma certa associatividade, que é quando atuamos em x usando o produto, não é? G vezes H, então isso é o mesmo que atuar primeiro em x com o elemento H e depois atuar nesse ponto resultante com G. Portanto, G atua no ponto resultante da ação de H em x. E isto deve-se verificar para todos os elementos G e H no grupo e todos os elementos X no meu conjunto X. Ok? Vamos ver exemplos. O primeiro exemplo, um exemplo bastante simples, mas que já permite concluir várias coisas sobre a ação, é tomarmos um grupo muito simples, que é constituído pelo elemento de identidade E e duas reflexões, está bem? R e R'. R vai ser uma reflexão através de um eixo vertical e R' vai ser uma reflexão através de um eixo horizontal. Este grupo está a atuar no conjunto que é um hexágono, mas que pode ser pensado, do ponto de vista da combinatória, como simplesmente um conjunto de 6 vértices, numerados aqui de 1 a 6. Já agora, para isto ser um grupo, nós temos que ter todos os produtos de todos os elementos que o constituem, não é? Por exemplo, mas é facto fácil ver que a reflexão multiplicada por si própria, ou seja, a reflexão ao quadrado, vai ser o elemento neutro, porque refletindo duas vezes eu tenho o elemento de identidade, tenho o elemento de identidade do grupo, refletindo duas vezes com o R' tenho também a identidade, multiplicando R por R', eu vou ter uma composição destas duas reflexões, que não é muito difícil ver que é uma rotação, vai ser uma rotação de 180 graus, e também posso ver que R' vezes R vai ser igual a R vezes R', neste caso, portanto, o grupo é comutativo, está bem? Podemos pensar na ação como sendo, como associando a cada elemento do grupo, não é? Uma bijeção entre x e x. E é, de facto, isso que acontece sempre, porque estes axiomas, não é muito difícil ver, fazem com que, para cada elemento do grupo, a aplicação que envia x em g.x é sempre uma bijeção de x em si próprio. Então podemos escrever isto desta forma, que é cada elemento do grupo, não é? Por exemplo, R, vamos associar uma bijeção do conjunto de vértices nele próprio. Ou seja, por exemplo, esta reflexão R no eixo vertical vai transformar o ponto 1 no ponto 2, o ponto 6 no ponto 3 e o ponto 5 no ponto 4, e reciprocamente transforma o ponto 1 o ponto 2 no ponto 1, etc. Portanto, é um ciclo. Aqui isto é um ciclo. O R transforma o ponto 1 no ponto 2 e o ponto 2 no ponto 1. E, portanto, podemos usar a notação cíclica do grupo por mutações
transforma o ponto 4 no ponto 5 e o ponto 5 no ponto 4, e depois transforma o ponto 3 no ponto 6 e o ponto 6 no ponto 3. Também podemos ver que a reflexão R' transforma o 1 no 5 e o 2 no 4 e vice-versa, e vai fixar o ponto 3 e o ponto 6 porque esses estão no eixo de simetria. E portanto não precisamos pôr aqui nesta notação. Da mesma forma, vemos o que é que acontece R, quando fizemos a composição de R com R'. Se eu puser, por exemplo, primeiro o R', eu vou de 1 vai parar a 5 e depois o R do 5 vai parar ao 4, ou seja, do 1 vai parar ao 4, fazendo a composição das duas flexões. E portanto vemos que isto é como se fosse uma rotação. Se eu fizer o 6, vou parar ao 3, se eu fizer o 5, vou parar ao 2, e vice-versa. E portanto isto é de facto uma rotação, está bem? Que pode ser representada por esta permutação dos vértices. E agora vamos considerar vários conceitos associados a uma ação e dar o exemplo neste caso. E ver o exemplo neste caso. Portanto, o primeiro conceito é o que é a órbita de x. Para cada ponto x do meu conjunto, que neste caso são os 6 vértices do hexágono, a órbita vai ser o conjunto dos elementos de x, que vão ser obtidos na forma g aplicado a x, em que g é qualquer elemento de g. Portanto, se eu tiver, por exemplo, o elemento 1 por este grupo, não é? Eu posso, o 1 pode ir parar ao 2, o 1 pode ir parar ao 5 e o 1 pode ir parar ao 4. Mas é fácil ver que por este grupo o 1 não pode ir parar ao 6, porque não há nenhuma reflexão, não é? R ou R' ou a composição das duas, que envie o ponto 1 no ponto 6. E por isso a órbita então do 1, podemos exemplificar neste caso, a órbita do 1 vai ser o 1, o 2, o 4 e o 5. Ou seja, todos os elementos, todos os vértices, que podem ser atingidos, não é? Fazendo a ação do grupo todo. Está bem? Temos também o conceito de estabilizador, o grupo estabilizador de cada ponto x, que vai ser um subgrupo, vai ser sempre um subgrupo do grupo G. Ou seja, fixamos o x e vemos quais são os H's no grupo G que fixam esse x. Portanto, já agora voltando um bocadinho atrás, eu esqueci-me de dizer que a órbita do ponto 3 vai ser o 3 e o 6, porque o 3 pode ir parar ao 6, mas não pode ir parar a nenhum dos outros pontos. E podemos ver, só pensando nas órbitas, que de facto o meu conjunto X fica dividido nas várias órbitas possíveis. A órbita do 1 vai ser a mesma que a órbita do 2, a órbita do 4 e a órbita do 5, e é um conjunto com 4 elementos, e a órbita do 3 é a mesma que a órbita do 6 e é um conjunto com 2 elementos. Quais são os estabilizadores? Bom, o estabilizador do 1 vai ser simplesmente a identidade, porque qualquer outro elemento destes 3 elementos do grupo vão mover o ponto 1. Eu posso ver isto também pelas bijecções que temos aqui. E o estabilizador do 3 vai ser o conjunto dos elementos do grupo que fixam o 3. A identidade fixa sempre todos os elementos. Portanto, a identidade tem que estar sempre aqui. E depois, em qualquer estabilizador. E depois eu vejo que o 3 é estabilizado pela reflexão R', mas não é estabilizado pela reflexão R. E por isso o estabilizador do 3 é o E e o R'. E não é muito difícil ver que o estabilizador é sempre um subgrupo. Está bem? Por isso só podemos ter estabilizadores que são subgrupos e, portanto, pelo teorema de Lagrange, que vimos no outro vídeo, a cardinalidade do estabilizador é sempre um número que divide a ordem do grupo. Neste caso é 4. Temos também a seguinte noção de conjunto fixo por um elemento do grupo. Portanto, agora estamos a fixar um elemento do grupo e vamos considerar todos os elementos X que são fixos quando atuados por esse elemento do grupo que nós fixamos. Está bem? Portanto,
fixamos, pegamos num elemento do grupo e consideramos todos os elementos do conjunto X que são fixados por ação desse elemento. Por exemplo, quais são os elementos do conjunto que são fixados pela identidade? Tem que ser todos, porque a identidade não faz nada. A identidade manda todos os pontos neles próprios. Quais são os elementos do conjunto que são fixados por R'? São precisamente o 3 e o 6, porque o 3 e o 6 não são movidos pelo elemento R'. E quais são os elementos que são fixados pelo R e pelo R vezes R'? Ora bem, não é nenhum, neste caso, porque o R, como esta reta vertical não passa por nenhum dos pontos, qualquer ponto tem uma imagem diferente. Portanto, o 5 tem uma imagem diferente, que é o 4, o 6 tem uma imagem diferente, que é o 3, e o 1 tem uma imagem diferente, que é o 2. Não há nenhum ponto que seja fixo pelo R. Está bem? E, portanto, o conjunto dos pontos fixos XR é o vazio. Está bem? E o mesmo passa com a rotação. A rotação não fixa nenhum. E é um caso geral, nenhuma rotação fixa sempre, a não ser a identidade, a rotação trivial, nenhuma rotação fixa os elementos de um polígono, como este caso, não é? Vamos então ver o teorema mais importante desta noção de ação, que é o lema de Cauchy-Frobenius-Burnside, muitas vezes também chamado o lema que não é Burnside, por uma razão histórica curiosa, que o que é que ele faz? Ele tenta calcular a cardinalidade do espaço das órbitas. Portanto, dado uma ação de G em X, nós já vimos que as órbitas vão dividir o conjunto X em várias classes, ou seja, nas várias órbitas. E nós normalmente queremos saber quantas órbitas existem. Porquê? Porque o espaço das órbitas, ou seja, o espaço os subconjuntos das órbitas, não é? Queremos saber quantas órbitas existem, muitas vezes. Porquê? Porque o número das órbitas, ou seja, a cardinalidade deste espaço de órbitas, é o número de elementos deste conjunto a menos das simetrias que são induzidas pelo grupo. Está bem? Assim, o lema, que não é de Burnside, vai determinar este número a partir do conjunto dos pontos fixos. Está bem? Temos uma ação, temos o conjunto dos pontos fixos, e determinando a cardinalidade do conjunto de pontos fixos, podemos determinar o número das órbitas. Qual é o interesse disso? Quer dizer, em exemplos muito simples como este que vimos anteriormente, nós não precisamos de fazer nenhuma conta especial para saber que o espaço das órbitas é simplesmente dois conjuntos. Temos o conjunto, a órbita do 1, que é o mesmo que a órbita do 2, do 4 e do 5, e a órbita do 3. E então esta é uma ação com duas órbitas. Este grupo a atuar neste conjunto tem duas órbitas. Não precisamos de nenhum teorema para fazer isto. Mas acontece normalmente o problema típico, os problemas típicos desta matéria envolvem grupos que não são muito grandes, mas podem envolver conjuntos que são muito grandes. E neste caso, esta partição deste conjunto muito grande em órbitas pode não ser fácil de determinar. Então, o que diz o teorema é que a cardinalidade deste espaço de órbitas, não é? O número de órbitas, vai ser 1 a dividir pela ordem de G, cardinalidade G, vezes o somatório das cardinalidades dos pontos fixos, do conjunto dos pontos fixos, em que temos a somar para todos os elementos do grupo. Estamos a somar para todos os elementos do grupo a cardinalidade do conjunto de pontos fixos por esse elemento do grupo. Então vamos ver porque é que como é que esta fórmula dá no caso anterior. No exemplo anterior, que era um exemplo muito simples, eu tenho o conjunto de pontos fixos da identidade é o conjunto todo, o conjunto de pontos fixos de R' é o subconjunto 3 e 6, perdão, e o conjunto dos pontos fixos de R e de R vezes R' é o vazio. Então temos que o número de órbitas, que é o espaço, a cardinalidade do espaço das órbitas, é 1 a dividir pela ordem do grupo, nesse caso era 4, está bem? E vamos fazer o conjunto dos pontos fixos pela identidade, tem cardinalidade 6, conjunto dos pontos fixos pelo R era nenhum,
tem cardinalidade 0. Os pontos fixos pelo R', que era a reflexão pela reta horizontal, tinha 2 pontos. E o R' também não fixava nada e, portanto, temos esta conta, 6 mais 0 mais 2, mais 0 a dividir por 4, que dá exatamente 2. Sabemos que tinha 2 órbitas. Portanto, vamos fazer agora um exemplo mais complicado e que, portanto, vai necessitar da aplicação desta fórmula. Cauchy, Frobenius, Burnside.